sexualizados que temos estado a ver em redes sociais, maiormente o TikTok e o Instagram. Pronto, são as questões que eu gostava de ver a doutora explicar ou debruçar-se a respeito das mesmas, né, dando aqui a sua visão em torno disso. E você está telegráfico para não ter mais chamadas também a caminho, então não quero roubar o tempo do programa. Obrigado pelo tempo despendido e estamos juntos. Um abraço. Obrigado, Yadir. Obrigado mesmo. Doutora, esta é uma pergunta que repetidamente, inclusive o Yadir mandou-me por mensagem, repetidamente aconteceu nos comentários e eu queria colocar a pergunta da seguinte forma. Quando olha para o caminho que a nossa sociedade vai trilhando a nível de entretenimento, tem as músicas e muitas delas produzidas cá, outras no Brasil, o funk, por exemplo, a música tornou-se muito sexualizada, a mulher ficou objetificada. Qual é o diagnóstico que faz e as consequências de nós estarmos a permitir que, principalmente as nossas crianças, até mesmo nós enquanto adultos, penso que o problema pode ser extensivo sem nós estarmos a nos aperceber. Mas, doutora, dá um diagnóstico no Fórum da Psicologia, como é que isto pode ser observado e quais consequências isso pode produzir? Ok. Essas músicas e esse comportamento, vamos considerá-los músicas muito sexualizadas. O nome já diz. São músicas muito sexualizadas que nas suas danças fica explícito o ato sexual e que muitas das vezes nós vemos crianças ao dançarem esse tipo de músicas, elas fazem determinados gestos, movimentam o corpo em função do contexto sexual, o que é totalmente reprovável. Mas a grande questão é quem produz essas músicas. Por que produz essas músicas? Se produzem e está tudo bem e toca, é porque a nível das nossas políticas públicas e sociais é permitido, está tudo bem. E se eles produzem é porque é para alguém consumir, e esse alguém que consome somos nós, sociedade, somos nós, o povo. Agora, a única forma de nós conseguirmos, né, porque eu vi essa questão também chegou aqui para mim, lidar com esta situação seria uma das, deixarmos de consumir essas músicas, porque dizer deixar de produzir, possivelmente isso será muito difícil, porque parece-nos que não existe nenhuma proibição, não tem nada de errado, então a nível da cultura pode passar e é tranquilo. Então aqui é uma questão que vai ser mais individual, as famílias poderem filtrar, por exemplo, dentro de casa o que é que se ouve e o que é que não se ouve. Aqui vai ser mesmo uma medida individual, porque a nível social e cultural eu não vejo, não conheço, pelo menos se alguém souber, ajude-nos aqui, se existam políticas que vão proibir músicas com esse cariz. E se há essa proibição, como é que ela tem sido aplicada? Porque eu não vejo naquilo que é a minha observação social. Deve ser proibido isto? É o que eu estou aqui a passar para o FAI. Eu acho que se é uma questão que traz consigo um problema, que é sexualizar as crianças em específico, que dançam essas músicas e todo um prejudicar na forma como elas falam, como elas dançam, e esse dançar pode acarretar consigo aquilo que nós acabamos de falar aqui muito bem, às vezes o aliciar sexual de uma criança, então é um problema. Então é um problema. Se a música alicia sexualmente uma criança, no seu toque, então é um problema. Né? Então ali a cultura entra para vir uma resposta sobre da qual eu me isento. Vamos falar de questões psicológicas. Crianças, nós somos o que consumimos, Fai. Se desde pequena eu estou a consumir músicas que têm letras que me incitam ao ato sexual, eu vou procurar o ato sexual. O que é que essa música está a dizer? Deixa lá experimentar. Esse toque, essa forma de gesticular me conduz a algo. Deixa eu experimentar. E não só, pode gerar alguma excitação também para quem está a observar. Então tem sim, senhora, consequências, tem impacto. Então, medidas individuais que eu acredito que possam ser mais eficazes do que uma medida a nível social e da cultura. Dentro da sua casa, não permita que essas músicas sejam tocadas, sejam dançadas. Ensina as suas filhas, pelo menos dentro da minha família, na maior parte, não existe isso. Nem sequer sabem. Você vê uma criança da minha família
nós chamamos perna de pau. Não, ela não sabe fazer mesmo aquele tipo de gestos, porque não aprendeu, porque não vê isso a ser dançado dentro da nossa casa, dentro do nosso quintal. Então, talvez essa seja uma medida a ser colocada a nível intrafamiliar. O problema é quando essa criança se expõe ao contexto social. Ao se expor ao contexto social, ela infelizmente vai ouvir, vai ver pessoas a dançarem. Ali vai restar o que? O discernimento, né, dos adultos que ali estiverem e a própria criança que já foi preparada dentro de casa a saber que isso eu não devo dançar. No Brasil, em tempos, viralizou um termo face a uma denúncia feita por um influenciador, Felca, que é a adultização. Exatamente. Ainda bem que acho que já percebi que a doutora teve contacto também com esse tipo de conteúdo. Aqui na nossa realidade também vivemos a adultização forçada e desenfreada. Forçada e desenfreada é uma boa expressão a ser colocada nas músicas, nas danças, nas roupas, na forma como falam. As crianças assistem novela e veem as pessoas em contacto íntimo e sexual. Então, há sim, senhora, também na nossa realidade essa adultização. Entretanto, nós não abordamos como foi abordado lá. Ela está só a dançar, está só a se divertir. Se reparar nas nossas festas infantis, nós já não temos as músicas infantis. As crianças, inclusive, ficam aborrecidas com as músicas infantis. A festa roxa, né, como vulgarmente dissemos, porque não tem essas músicas que estão totalmente adultizadas. Então, isso é um problema sério, porque adultizar uma criança é empurrá-la muito mais cedo para uma vida que ela ainda não tem capacidade física e psicológica para sustentar. Porque a vida é feita de etapas, de fases. Dos 0 aos 5 anos tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Se com 10 anos, 11 anos, eu já estou a apressar um comportamento, um pensamento e uma atitude que ela internamente não consegue suportar, depois vem o quê? A frustração dessa criança. Vem toda uma desestruturação no desenvolvimento dessa criança. Não haverá um desenvolvimento saudável porque nós forçamos o crescimento dela. Não viveu a infância e é importante que as crianças vivam a infância. Mas uma criança que é exposta a conteúdos adultos, a hipersexualização, essa criança não vai ver a sua infância. E uma criança que tem a infância interrompida, seja pela música, seja pelas danças, seja pelo que ela assiste, seja pelo que lhe é feito dentro do seio familiar, infelizmente nós estamos a matar e a prejudicar um futuro cidadão que será adulto, que podia contribuir socialmente. Então é uma coisa que nós precisamos pensar e assim, é uma crítica aqui agora, né, para nós enquanto sociedade. Em função do nosso comportamento adulto, nós às vezes incentivamos e a menina está lá a rebolar, a dar, vai, ela dança muito bem. Sim. Vamos condenar isso. E depois, quando vemos os casos de abuso, às vezes a criança está lá a fazer um tipo de dança, repetimos, não se justifica, mas papás e mamães precisamos ficar mais atentos. A forma como eu visto a minha menina e mando ela para uma festa sem qualquer controle, poderá ser um espaço para vulnerabilidade e essa criança ser atacada. Então, nós estamos mesmo a condenar. Criança tem que ser criança, tem que viver infância. E na infância existem formas de viver, de vestir, de pensar e de agir. Não adianta apressar. E às vezes depois também vamos trazer a questão do smartphone. Sim. As crianças têm acesso ao smartphone, assistem coisas que nós não sabemos o que é que elas estão a assistir. Os pais não têm o controle parental dos telemóveis, nem sabem alguns do que é que se trata. Não é? Já entregam o telemóvel às crianças em tão pouca idade. Ok, eu tenho muito controle, mas às vezes você não sabe. Eu já recebi casos de mães desesperadas porque descobriu que com 12, 11 anos a menina já assiste filmes adultos e pesados. Percebe? Por quê? Porque tem um smartphone e não tem o controle do pai. Para que uma criança precisa do smartphone? Para se comunicar com o pai. Então que seja em momentos específicos em que ela vai de noite, na hora de dormir, está com o smartphone a fazer o quê no quarto? Está a fazer o quê? Se a criança tem hora de dormir, inclusive o sono é um indicador importante no crescimento dela. Mas ela está sem sono. Claro, está sem sono porque está exposta à luminosidade e é uma redução da melatonina, então não vai mesmo dormir. Então nós pais encarregados de educação, irmãos, tios, primos, irmãos, precisamos ter um bocado de mais atenção com aquilo que nós entregamos, porque uma criança, ela não tem autonomia para tomar decisões. Mas eu quero mesmo ouvir essa música. Não, tem regras. As casas precisam ter regras. E as próprias crianças, elas só se tornam naquilo que lhes é dado.
Então, você está à espera de ter uma jovem íntegra, modesta, mas desde pequena você não estimulou essa modestia, essa integridade. Está à espera de ter um homem íntegro, mas desde pequeno você não ensinou essa criança valores morais. Assim é incoerente. Não vai ter um adulto íntegro no futuro se agora você não ensina a ele que no corpo de uma menina coleguinha você não pode tocar de qualquer forma, não pode dar beijinho em partes específicas da tua amiga, desde pequeno. E falava aquela hora sobre educar os rapazes. A educação, Fly, é um dos elementos que vai ajudar a mitigar o abuso sexual. Mas o que é que nós vemos hoje? Os pais não têm tempo para sentar em casa e educar os filhos. Estamos muito ocupados a trabalhar. Muitíssimo ocupados. Às vezes nem a trabalhar, é mesmo no telefone. Às vezes é no telefone, depois já chegou em casa, o tempo de sentar para conversar, para tirar as dúvidas que o filho trouxe da escola. E as crianças falam, olha mamãe, o colega disse que quer me dar um beijinho. Para crianças que têm a abertura para falar, e é um ponto que levanto aqui para todos os pais que estão a nos assistir, as crianças contam coisas que de facto estão a acontecer. E aquela, você faz muito barulho, fala muita besteira, vem falar comigo depois, é um perigo, porque provavelmente o que ela está a vir contar possa vir a ser um sinal de alerta. Temos agressores em todo lado, Sim. Às vezes no transporte da escola, às vezes o próprio vigilante na escola, às vezes é o professor, é o tio que você deixou a controlar, e depois as crianças hoje também sentam no colo dos tios, e os tios vão roçando, tem muitas formas. Se eu não tiver atenção para a menina ver eu me contar, mamãe, eu sentei no colo de tio,